Paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe poderosamente em Cristo. Aqui é o pastor Marcos Paulo, tem uma palavra de Deus. Eu fiz esse dia um vídeo relacionado aos obreiros da casa do Senhor. E estou aqui fazendo outro vídeo, falando também, mais uma vez, sobre este tema que é tão fundamental, sobre os obreiros. O tipo de obreiro desqualificado. É isso que eu vou trazer aqui rapidamente para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 32 e o versículo 4. Diz assim: E ele os tomou das suas mãos e o formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos. Trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, falando sobre este tema que é tão fundamental, sobre obreiros, quando o obreiro ele se torna desqualificado. Primeiro, nós vemos na Bíblia Sagrada, nós vemos aqui que Arão, ele se precipitou. Arão se precipitou em adorar um bezerro de ouro. Arão deixou-se manipular pelo povo e ergueu um bezerro de ouro. Ou seja, para começar, meus irmãos, o tema da mensagem, que é esse, o tipo de obreiro desqualificado, este é o primeiro ponto que identifica um obreiro quando ele é desqualificado. Um obreiro desqualificado, meus amados, ele é induzido pelo povo. Ele é induzido pelas multidões. Nós vemos aqui que Arão foi pressionado pelo povo de Israel. Israel estava ao pé do monte, aonde Moisés, o líder de Deus, escolhido por Deus, está na montanha, está lá num período de 40 dias e 40 noites, orando ao Senhor, para Deus revelar para ele a aliança, para Deus revelar para ele as leis de Deus, de colocar perante a congregação de Israel. Então nós vemos que Moisés está na montanha, está lá buscando a Deus, e o povo de Israel está lá embaixo junto com Arão. Josué está mais próximo de Moisés. Então nós vemos, meus irmãos, que agora o povo cansado de esperar Moisés. Moisés estava demorando muito para chegar, muito para descer. Nós vemos que o povo começa a pressionar Arão. Arão fazia parte da liderança. Arão era irmão de Moisés, era da tribo de Levi. E nós vemos que pela pressão do povo, o povo conseguiu induzir Arão, meus amados, a pegar todo o ouro que existia ali, que Deus havia os dado como recompensa pelo tempo preso, escravizado no Egito. E agora eles pegam toda a bênção de Deus, dão para Arão todo o ouro. Arão começa a pedir para que eles dê os seus cordões, as suas argolas, os seus anéis, os seus pingentes de ouro. E diz a Bíblia que Arão coloca tudo para ser derretido, fundido. Arão, meus irmãos, ele faz agora um bezerro com todo aquele ouro. Ele cria um bezerro de ouro e coloca perante a congregação de Israel. E aí Arão diz: olha, no dia seguinte vai ser oferecida uma festa ao Senhor. E Arão diz assim: olha, porventura é este bezerro que vos tirou do Egito. Nós vemos, meus irmãos, que aqui está o primeiro ponto da vida de um obreiro que é manipulado pelo povo. Um obreiro que não tem convicção daquilo que Deus mandou ele fazer. Obreiro que não tem convicção daquilo que Deus levantou para fazer. Obreiro que não tem convicção da chamada de Deus sobre a sua vida.
Obreiro que não tem convicção da palavra verdadeira, genuína da palavra de Deus. Ou seja, obreiro que é manipulado. Aqui é o primeiro ponto. Um obreiro que é desqualificado para ser obreiro é este: um obreiro manipulado pelas multidões, um obreiro manipulado pela igreja, um obreiro manipulado pelas lideranças. Obreiro, meus amados, que é realmente de Deus, ninguém o manipula. Por quê? Porque ele segue a orientação do Espírito de Deus. Primeiro ponto, então, é: quando um obreiro é desqualificado, ele não tem visão espiritual. Ele entra nessa manipulação, nesta pressão, e ele vai para agradar o povo. Assim está cheio de obreiros. Obreiros desqualificados, que por causa de uma pressão, por causa da pressão, quem sabe, dos irmãos, das irmãs, ele muda a mensagem, ele não entrega recados de Deus, ele endossa a mensagem, com medo do povo, com medo do que o povo vai falar, do que o povo vai fazer, com medo do que os líderes vão fazer, vão pensar. Quem sabe o ameaçam de tirar das escalas, o ameaçam de tirar das pregações dos púlpitos. Mas obreiro que é obreiro de verdade, ele não foge da vontade de Deus. E aqui está o primeiro ponto. Porque um obreiro desqualificado, ele não tem visão espiritual. A Bíblia diz que Deus, ele perde a paciência com Israel. Moisés não está vendo o que está acontecendo lá embaixo, mas Deus está vendo. Deus está a contemplar. E diz a Bíblia que Deus chama Moisés e diz: Moisés, o povo está lá se prostituindo ao pé da montanha. Moisés, o povo está comendo, bebendo, dançando e adorando um bezerro de ouro levantado pelo teu irmão Arão. Aleluia! E diz a Bíblia, meus irmãos, que Moisés perdeu a paciência. Deus diz: desce lá, Moisés, desce lá, olha o que eles estão praticando, olha o que eles estão fazendo. E quando Moisés, meus amados irmãos, desce com as tábuas da aliança, a Bíblia diz que Moisés chega diante de Israel, diante de toda a congregação. Moisés se ira perante a congregação do Senhor, e Moisés agora pega as duas tábuas da lei que estavam prontas. Elas foram lavradas por Deus, escritas pelo dedo de Deus. Ali já estava a nova aliança concretizada com Deus e o povo. Agora Deus, amados irmãos, está irado com a congregação. Moisés está irado. E diz a Bíblia que Moisés quebra as tábuas da aliança. Aleluia! Moisés chama Arão e diz: Arão, o que é isto? O que está acontecendo, Arão? Olha, meus amados, o que é um obreiro desqualificado? É um obreiro mentiroso, porque a Bíblia diz que quando Arão chega para Moisés, Arão diz assim: Moisés, meu servo, eu peguei o ouro e joguei lá, e aí saiu um bezerro de ouro. Está mentindo para Moisés. Como, meus amados, que jogando o ouro no fogo, o fogo vai erguer e vai moldar e vai modelar um bezerro de ouro. Foi Arão que moldou aquele bezerro. Foi Arão que trabalhou aquele ouro. Foi Arão que levantou aquela idolatria para a congregação de Israel. Oh, glória a Deus! Obreiro desqualificado é um obreiro mentiroso. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Qual é o outro tipo, meus irmãos, de obreiro desqualificado? Escute. Obreiro desqualificado é que nem o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, diz a Bíblia, que ele havia perdido as visões de Deus. Deus não conseguia mais falar com o sacerdote Eli, obreiro que não tem mais ouvido espiritual. É um obreiro totalmente desqualificado. Ele não ouve mais a voz de Deus. Para piorar, a Bíblia diz que Eli, além de não ouvir, não via mais as visões de Deus. Obreiro desqualificado, cego espiritualmente, e perdeu a visão e perdeu a audição de Deus.
para nós dar seguimento a este tema desta mensagem, um tipo de obreiro desqualificado. A Bíblia diz que quando o obreiro ele é desqualificado, os seus filhos dentro da sua casa fazem o que querem. É os filhos que mandam, é os filhos que coordenam, é os filhos que trazem o mundo para dentro da casa. Aleluia! É os filhos que trazem todo tipo de pecado para dentro da casa. É os filhos que trazem as imundícias lá de fora para dentro da casa do obreiro de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os filhos do sacerdote Eli, eles estavam fazendo Israel errar. Os filhos do sacerdote Eli estavam pecando seriamente contra Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quando o obreiro é desqualificado, ele deixa seus filhos fazer o que querem dentro da sua casa e dentro da casa de Deus. Escute uma coisa: um obreiro de Deus que é de verdade, ele ensina seu filho o caminho que deve andar, ele exorta seu filho, embora ele ame, embora ele queira o bem do seu filho, mas dentro da sua casa é ele que é o cabeça e Cristo é o cabeça dele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É ele e a sua esposa que governam a casa. Não é seus filhos que mandam lá, mas é ele que coloca a ordem na casa, porque ele é um sacerdote de Deus. Oh, aleluia! E a Bíblia Sagrada diz que os filhos do sacerdote ali faziam o que eles bem entendessem na cabeça. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, era eles que mandavam no sacerdote Eli. Este é o tipo de obreiro desqualificado. É os filhos que mandam na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Que mais, meus amados, que identifica um obreiro desqualificado? É um obreiro que perde o interesse das coisas de Deus e se torna um obreiro ambicioso. Olha o perigo aqui. Obreiro que perde o interesse nas coisas de Deus. As coisas de Deus são espirituais. Obreiros que não têm mais desejo, não têm fome mais de justiça, não têm fome mais pelos tesouros, não têm fome mais pelas coisas de Deus, e se torna um obreiro ambicioso. Tipo de obreiro desqualificado. Agora vira um obreiro materialista, que só pensa no dinheiro. Ambicioso, só pensa em bens materiais. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, que Judas Iscariote, ele fazia parte do ministério de Jesus, recebeu um apostolado, recebeu a vocação, foi com os discípulos e Deus usou todos. O texto diz que todos foram expulsar demônios, foram curar os enfermos, e Judas estava lá. Recebeu o ministério de Jesus, recebeu o apostolado de Jesus, recebeu a autoridade de Jesus, e ele era ainda recebendo um cargo importante no ministério. Ele é tesoureiro. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus, e o seu interesse passou a ser o mamon, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Este é o tipo de obreiro desqualificado. A Bíblia diz que por causa disso Judas se torna um grande traidor, ao ponto de entregar Jesus por 30 moedas de prata. Muitos obreiros se tornaram ambiciosos e agora estão vendendo o ministério. Ministério virou negócio, ministério virou empresa,
e só querem saber de dinheiro, são gulosos, são pessoas ambiciosas, pessoas que pregam a palavra de Deus e cobram para pregar, querem cantar e querem cobrar da igreja o seu louvor, querem cobrar da igreja a sua mensagem. Você é o tipo de obreiro desqualificado que chega a dar nojo em Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Obreiro desqualificado é um obreiro ambicioso. Aleluia! Em terceiro lugar, a derrota de um obreiro quando perde o contato com Deus e começa a ir pela cabeça dos outros. Outro tipo de obreiro desqualificado. Porque a derrota dele está ali. Porque ele perdeu o contato com Deus. Não tem mais intimidade. Não ouve mais. Não vê mais. Não sente mais. Agora ele é manipulado pelos outros. Facilmente os outros levam este obreiro para onde querem. Fazem deste obreiro uma marionete. Aleluia! Porque ele só vai pela cabeça dos outros. O obreiro que escuta a voz do Senhor e faz a vontade de Deus é um obreiro aprovado por Deus. O que mais? Um obreiro desqualificado é um obreiro sem poder e autoridade. Os discípulos, quando lhe trouxeram o menino lunático em Mateus 17:16, a Bíblia diz que o pai do menino os trouxe para que eles pudessem curar aquele menino e expulsar aquele mal que estava na vida do menino. A Bíblia diz que todos oraram, tentaram expulsar, e sai, e o demônio não saía. O menino não foi curado, aleluia, ao ponto que tiveram que chamar Jesus Cristo para resolver aquele problema. Sendo que Jesus já havia ensinado como trabalhar na obra. Jesus já havia dado a ferramenta para os discípulos. Jesus já havia mostrado como fazer. Jesus já havia dado poder e autoridade para os discípulos fazerem a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que eles perderam o poder e a autoridade. O texto diz: por causa de perversidade, geração incrédula, incredulidade, e perversa, perversidade. Homens de pequena fé, falta de fé. Até quando estarei convosco? Que repreensão do mestre. Obreiro desqualificado é um obreiro sem poder e sem autoridade. Outra coisa de um obreiro, um tipo de obreiro desqualificado, este é o tema da mensagem, é um obreiro sem visão. Vamos abordar mais uma vez este ponto. Obreiro sem visão. A Bíblia diz que Geazi é o moço de Eliseu. E ainda Eliseu orou para que Deus lhe abrisse os olhos. A Bíblia diz que Eliseu, meus amados, tinha feito grandes coisas para Deus. E agora um grande exército quer matar Eliseu, quer destruir Eliseu. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Geazi está olhando com os olhos carnais e vê todo aquele grande exército com espada, com lança, com escudo, com cavalos, aleluia, glória a Deus. E ele chega apavorado, dizendo: meu Senhor, nós vamos morrer, nós vamos ser mortos, olha lá, olha aquele exército, olha aquelas armas, olha quanta gente, oh, aleluia. A Bíblia diz que Eliseu olha para ele e diz assim, em outras palavras: maior é quem está conosco do que quem está com eles. Obreiro sem visão
enxerga tudo de forma carnal. A Bíblia diz que Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja, cego espiritualmente. E Deus abriu a visão dele. Sabe o que ele viu? Carros e cavalos de fogo. Um grande exército estava com o profeta de Deus. Por quê? Porque Eliseu é um obreiro que tem visão de Deus. Geazi, escute. Geazi é aquele tipo de obreiro covarde, medroso e que tem medo dos inimigos porque não enxerga quem está com ele. Aleluia, glória a Deus. Em quinto lugar, o que mais é o tipo de obreiro desqualificado? É um obreiro sem unção. Isso é um grande problema. Obreiro sem unção. Pedro, ao sair para negar Jesus, já não tinha mais unção. E a criada pergunta: esse também é um dos tais? Marcos capítulo 14, versículo 69. Quando a pessoa perde a unção, Pedro não tinha mais unção. Jesus está sendo levado para um grande interrogatório, para uma grande audiência com os fariseus, com os sacerdotes. E agora, meus amados, Pedro está com medo. Por quê? Porque perdeu a unção de Deus. E obreiro que perde a unção começa a ter medo, começa a se esconder. E aqui Pedro perdeu a unção de Deus e uma criada pergunta, olha o que ela pergunta: porventura não é este um dos que andavam com este homem? Pedro, sem unção, começa a negar a Jesus. Muitos obreiros estão negando Jesus, sabe por quê? Perderam a unção de Deus. Não tem mais unção. Porque obreiro sem unção, ele nega Jesus. Aleluia. Qual é o tipo de obreiro que Deus espera? Um obreiro fiel. Daniel é o tipo de obreiro que Deus espera que nós venhamos ser. Os 3 moços também que estavam com Daniel na Babilônia é o tipo de obreiro que agrada a Deus. Obreiro que não nega o seu Deus. Obreiro que mesmo diante da face da morte, ele prefere ser morto do que se dobrar para a idolatria. Ele prefere ser morto do que magoar o coração do seu Deus. Ele prefere ser morto do que ir atrás de uma multidão idólatra. Ele prefere ser morto do que se curvar diante de um homem. Ele prefere ser morto do que trair o coração do seu Deus. Aleluia! Esse é o tipo de obreiro aprovado por Deus. Glórias ao nome de Jesus. Obreiro aprovado é um obreiro fiel. Obreiro aprovado é aquele que mesmo com a multidão, se vendendo, se trocando, idolatrando, se prostituindo, ele permanece fiel. Oh, glória a Deus. Ele não se curva para a estátua, por uma imagem humana ou por algo chamado idolatria. Ele não idolatra estátuas, ele não idolatra homens, ele não idolatra ministérios, ele idolatra somente a Deus. Ou seja, corrigindo isto aqui, não é questão de idolatrar a Deus, mas ele somente adora a Deus. Ele somente se prostra diante de Deus. Deus é o seu ídolo. Deus
é o seu alvo. Deus é a sua fonte. Deus é a sua segurança. Deus é o seu rochedo. Deus é o seu porto seguro. Deus é o seu general. Deus é o seu juiz. Deus é o seu Senhor. E Deus é o seu único Pai. Esta é a mente de um obreiro aprovado por Deus. Reflita nesta mensagem. Compartilhe esta mensagem para que muitos obreiros se escapem do juízo de Deus, se escapem da condenação de Deus. Deus está alertando você que é obreiro e que está nesta forma, nesta maneira diante de Deus e fazendo a obra. E você que não está e Deus te levantou, escute, não caia nesses erros que foram pregados aqui, mas seja fiel e vá até o fim. Cumpra o teu ministério com fidelidade e Deus estará te abençoando. Em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra de Deus. Fiquem com esta revelação de Deus. O tema é um tipo de obreiro desqualificado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E Deus estará abençoando as nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.